noite, boa noite. Hoje num horário alternativo no final do dia para um assunto que é de fundamental importância para a saúde da mulher, que é menopausa. E aí convidei a Manu e a Gisele, que são duas nutris especialistas nesse assunto, que tem um perfil gigante, que traz muitas dicas, orientações de como nós mulheres que estamos ali pertinho dos 50 mais podemos nos organizar para passar de uma forma tranquila por esse processo natural do climatério e viver a menopausa sem tabus, usando a nutrição, a alimentação como uma forma de fazer com que a gente tenha mais qualidade de vida. Recebi muitas perguntas, vou trazê-las todas para esse bate-papo. E enquanto eu chamo aqui a Gisele e a Manu, vocês podem mandar nos comentários as dúvidas, que vai ser um prazer responder. Então vou chamar as meninas aqui. Vai ser sensacional. Já convidei vocês, meninas, só aguardando as. A Gisele já tá por aqui, falta só a Oi, Manu agora. Pati, boa Oi, noite, tudo boa, bem? tudo ótimo. Oi, tudo Oi, bem? Manu, Tudo bem com vocês? tudo Tudo certo? ótimo. Que bom. Tirando o Muito bem. friozinho de Floripa, né? Que a gente tem que estar assim, ó, toda agasalhada. Mas é bom, é bom. É bom pra gente viver as estações do ano, né? Porque a gente não pode Verdade. querer ser Sim. sempre igual. E acho que aquela música do Raimundos é muito pertinente para nossa live de hoje, né? Que é a história das mulheres de De fases, que a fases. gente muda durante a vida, muda durante às vezes até no mesmo dia. Uhum. E primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de recebê-las aqui no mês do nutricionista para esse bate-papo. Legal. A Manu foi minha aluna. A gente tem um envolvimento pessoal, né? Porque as nossas mães são amigas. Então, eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram. Eu admiro muito o projeto de vocês. Vocês são muito bem posicionadas, né? No mercado, no nicho de vocês. E esse é o mês do nutricionista. E a ideia é que a gente trouxesse aqui para o meu perfil de professora pessoas que são referências, que conseguiram se desenvolver muito bem dentro da nutrição e que conseguem desenvolver um trabalho de excelência. Eu prefiro sempre que os meus convidados se apresentem falando aquilo que eles julgam que seja mais importante antes de a gente entrar no assunto propriamente dito. Então, a palavra está com vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês enquanto nutricionistas e também do projeto que vocês têm e é desenvolvido lindamente. Legal, Obrigada. maravilha, Paty. Vou tomar as frentes e falar um pouquinho, então. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A gente gosta muito de falar sobre o assunto. E eu sou a Gi, ela é a Manu, Gisele Manuela. Então, hoje juntas nós temos o perfil Nutris da Menopausa. Nós somos especialistas em saúde da mulher e com um foco muito grande para climatério e menopausa, né? Hoje a gente faz atendimentos presenciais aqui na cidade de Florianópolis, mas hoje a nossa agenda ela é basicamente quase que uns 70% online das mulheres que nos buscam com esse fim, né, para ajudar em climatério e menopausa. Então a gente acaba conseguindo ajudar mulheres do mundo inteiro. Então hoje a gente tem uma agenda bem diversificada e o bom do online é que nos permite, né, ajudar mulheres em outros países. Além dos atendimentos, a gente tem também um produto digital, que é o Viva Bem na Menopausa, que ele é um compilado ali onde a gente tem tanto orientações específicas, né, para os diversos sintomas dessa fase da vida da mulher. A gente tem ali uma sugestão de cardápio com café da manhã, lanches, almoço, jantar, com alimentos que vão ser interessantes para minimizar os sintomas dessa fase da vida. Tem um e-book com receitas, tem algumas aulas gravadas, tem a explicação certinha do ciclo das sementes, que é um protocolo natural que a gente utiliza para auxiliar na regulação hormonal nessa fase da vida. E esse produto digital, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é só acessar o nosso Instagram, o Nutris da Menopausa, e ali no link da bio tem tudo explicadinho.
a gente fala tão pouco, né? Eu percebo que assim, eu e a Manu, a gente já fala bastante desse tema em uma época que menopausa não estava tão em alta, né? A gente percebe que hoje esse tema tá na boca do povo, tá na mídia, tá todo mundo falando sobre o assunto e a gente acha muito importante, muito pertinente, porque é algo que todas nós mulheres vamos passar por isso, né? E o que a gente percebe hoje no consultório e até nas redes sociais é que a maioria das mulheres desconhecem o que está acontecendo com o próprio corpo, né? Não sabe o que está se passando. Então, eu acho que a gente ter espaços assim para poder conversar e discutir sobre esse assunto é muito importante e enriquecedor, né? Para trazer informação realmente de qualidade para que a gente possa passar bem por esse período, né? Por essa fase da vida. Maravilha! E é muito importante ouvir vocês, né? A Manu daqui a pouco vai falar, porque tem paixão no assunto, né? Então, não é algo que, eu venho na onda do momento e começo a falar daquele assunto. Não, eu venho estudando isso, venho percebendo o impacto que a nutrição, que a alimentação tem nessas fases e consigo, de fato, transformar a vida das pessoas que vêm buscar essa solução, né? E aí, Manu, o que que tu me contas? Não, eu acho que complementando o que a Gi falou, né, e talvez trazendo um pouquinho dessa nossa trajetória, né, Paty, quando nós nos conhecemos, eu e a Gi, a gente iniciou com uma outra proposta, né, que eram cursos de culinária voltados justamente para diversas fases, né, da saúde da mulher, inclusive, né, o climatério. Acho que a gente foi aos poucos, acho que foi as duas coisas que aconteceram, né? Tanto a gente foi se identificando com esse público, né? Como esse público começou a aparecer mais pra gente, né? E eu acho que talvez o que mais faça com que a gente goste também de tratar, né? De atender mulheres no climatério é que vai muito além do emagrecimento, que ainda é, né, a maior busca, né, no consultório. Claro que a gente sabe que é uma fase onde tem uma tendência, né, a ganhar mais peso ou uma dificuldade em emagrecer, mas vai muito além disso, né? É reduzir sintomas, é melhorar a qualidade de vida, né, é trazer mais saúde, é prevenir doenças também, né? Então, acho que a gente consegue justamente ajudar de uma forma bem ampla, né? E não só no momento presente ou, né, enquanto ela vem com aquela queixa específica, mas justamente pensar num acompanhamento ou num olhar, né, nesse tratamento a médio e longo prazo, porque a tendência, né, é que uma vez estando no climatério, para sempre ela vai estar no climatério, né? Então, eu acho que isso também que acaba nos motivando muito, né? E é uma das coisas que mais faz a gente gostar de atender esse público de mulheres. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e vieram muitas, então a gente combinou um roteiro prévio, né? Eu vou seguir no roteiro, porque são assuntos muito importantes, mas vou trazer uma pitadinha das curiosidades que as pessoas Então, querem saber, que eu acho que esse é o objetivo também. Uhum. Tem uma coisa certa, né, meninas? Nós vamos envelhecer. Os dados mostram isso, né? A nossa idade média aumentou muito, né? Então a expectativa de vida está muito alta. As mulheres são maioria, né? O censo do IBGE mostrou isso. E pela primeira vez são as que são responsáveis pelas famílias. E a gente vai passar por esse processo. E ele pode ser um processo extremamente doloroso, sacrificioso, ou ele pode ser um processo natural e que traz com ele perdas e ganhos, como tudo na vida. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho primeiro como que é esse perfil de mulheres que chega para vocês, se elas já chegam com sinais e sintomas da menopausa que incomodam, ou se elas estão se preparando para menopausar. uhum. Eu acho que a maioria, né, vem com uma queixa já, né? Eu costumo Já vem dizer como que sintoma. a gente espera a água bater na bunda, né? Então, Uhum. o exame de glicemia Pior é que alterou, é. o colesterol tá Comigo não vai alterando. acontecer, né, Manu? Eu sou um alecrim dourado e eu vou É bem passar isso. isenta disso. Isso, né? Então, acho que ainda, né, o público maior justamente é esse, né? Que já tem a queixa, já tem o sintoma, né?
Pra gente, né, Paty, acaba vindo muitas mulheres que não querem ou não podem fazer terapia hormonal, então justamente elas estão em busca, né, de caminhos alternativos para melhorar, né, os sintomas e a qualidade de vida também, né? Mas eu acho que justamente, como a Gi falou, a partir do momento que a gente consegue, né, ampliar esses espaços de conversa, de discussão, e a mulher ela fica mais consciente, né, de que é uma fase que ela realmente precisa se cuidar, né? Porque o que eu costumo dizer é, a gente vai perder todos aqueles benefícios e todas aquelas proteções que os hormônios nos trazem, né? Então, o estilo de vida, ele passa a ser muito mais importante, fazer muito mais diferença nessa fase, né? É, então, eu acho que pode ser, né? Eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente comece a perceber esse movimento de mulheres que chegam pensando em se cuidar antes de ter os sintomas, E se né? preparar Mas para, né? É. isso, perfeito. Mas ainda é a minoria, né, É, Manu? Até é porque isso eu que eu ia acho que a falar. maioria das mulheres, elas buscam auxílio, elas buscam se cuidar quando elas param de menstruar, né? Quando elas têm ali Uhum. o episódio da menopausa. Passaram 12 meses consecutivos sem menstruação, entrei na menopausa e agora o que fazer? Mas a Manu vai explicar ali na sequência, né? Que a gente tem uma fase antes da menopausa, que é um evento, e que justamente nessa fase que já se iniciam tanto os sintomas quanto muitas das alterações metabólicas, né? E a partir do momento então que a gente abre espaço para conversar um pouquinho sobre isso, as mulheres começam a enxergar, opa, então eu não preciso esperar chegar na menopausa para começar a me cuidar, eu já preciso Uhum. olhar para esse momento antes para evitar chegar na menopausa com todos esses problemas, né? E aí, pensando nisso, meninas, a gente vai ter aqui Nutri, que vai assistir agora ou depois, outros profissionais da saúde e mulheres comuns que não são da saúde. E acho que é importante a gente explicar um pouquinho desse processo até de fato a gente chegar na menopausa, que não é algo que simplesmente Uhum. acontece. Então, Manu, pelo que eu vi, tá contigo. Como que é É, isso? E o que que as mulheres podem começar a se perceber, na verdade? Que eu acho que é essa coisa do eu conseguir saber aonde eu tô, né? Porque às vezes a gente tem uma faixa etária média, mas não necessariamente é a idade com que eu vou começar a apresentar algumas alterações. eu acho que entender um pouco, né, as nomenclaturas facilita se compreender nesse processo, né? Então, quando a gente fala climatério, é justamente toda essa fase de transição, né, do período reprodutivo para o não reprodutivo. E ele a perimenopausa, né, que são os anos que antecedem a menopausa, né, quanto a menopausa e o pós-menopausa, né? Por isso que no início, quando eu falei uma vez no climatério, sempre no climatério, porque ele engloba, né, digamos, essas três fases, né? A menopausa, como a Gi falou, ela é um evento específico, né? Então, eu vi uma vez uma definição que eu gostei bastante, que ela é o aniversário de um ano da nossa última menstruação. Porque é isso. É um dia, né? Depois que eu completei 12 meses consecutivos sem menstruar, eu cheguei na menopausa, né? Geralmente, numa média, né? A mulher chega ali por volta dos 50, 51 anos, né? E a perimenopausa, que é esse período que antecede, onde a gente já começa a perceber, né, algumas oscilações hormonais, pode iniciar até 10 anos antes. Então, a gente está falando que a partir dos 40, a gente pode, né, levando em consideração essa média, pode perceber algumas mudanças, né? Então, acho que o sintoma mais característico, que é meio que inconfundível com outras causas, né, são os fogachos, os calorões, né? Uhum. Mas insônia, por exemplo, alterações de humor, né? Dificuldades em relação à memória, concentração, o ganho de peso também, o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, né? Acho que são sintomas, são a baixa libido também, a secura vaginal, acho que são alguns sintomas, né, bem característicos
característicos também dessa fase, claro, pode ter algumas outras causas, mas que a mulher já começa a perceber ali alguns anos antes de chegar realmente na menopausa, né? E acho que uma atenção especial também para o ciclo menstrual, né? Que é talvez um dos principais marcadores, digamos ali, né? Que tende, de um modo geral, a gente ter ciclos um pouco mais curtos no início, né? Então, ciclos de 24 dias, né? E depois esses ciclos eles começam a se espaçar. Então, não tem todo mês, a menstruação não vem todo mês, pula 2, pula 3, até ir se espaçando, né? E chegar a um ano sem menstruar, né? Então, O acho que fluxo menstrual também muda também. bastante, né? Durante esse período, as mulheres acabam experienciando fluxos muito intensos, né? Bem atípicos, muito diferentes do que elas tinham anteriormente. Então, essa é uma outra característica também. E muitas vezes a gente vai dosar exames, né? Fazer um estrogênio, uma progesterona, um FSH, um LH, e nem sempre esses exames vão detectar alguma coisa, porque, como a Manu falou, é um período de muita oscilação, né? Então, vai depender exatamente se nesse período eu estou dosando o meu hormônio em uma época que ele está mais baixo, talvez o médico vai olhar para aquilo dali e vai dizer assim: ah, é menopausa, é climatério. Ou então vai dosar o exame, vai dar um pouquinho mais alto. Ah, não, não tem nada, tá normal ainda. Mas é uma coisa que justamente a gente não consegue, nesse período de perimenopausa, identificar única e exclusivamente através dos exames de sangue. Por isso que essa parte de avaliação de sintomatologia, ela é muito importante, né? Para a gente conseguir olhar para aquela mulher na sua individualidade, entender como ela era, como ela está se sentindo agora, em que fase da vida que ela está, e mesmo independente de um exame hormonal em mãos ou não, poder dizer assim, não, possivelmente tu estás em uma perimenopausa, né? E começar a Uhum. tratar a partir dali. E aí, por exemplo, temos aqui mulheres que estão se identificando. Como que vocês fazem essa orientação para que elas comecem a lançar luz sobre isso? Porque às vezes a gente entra no automático, né, da jornada de trabalho, de mãe, de mulher, de filha, de enfim, e o olhar está sempre para fora. Eu nem consigo responder para vocês as coisas que vocês me perguntam, para vocês me dar uma ideia o quão perto ou longe eu estou desse primeiro ano aí de aniversário. Como que vocês trabalham? Quais ferramentas vocês usam para ajudar as mulheres a identificar onde que elas estão? Qual é o processo delas? Uhum. Eu diria que é muito por uma anamnese muito bem feita, né? Então, a gente, mesmo antes, da consulta, a gente já envia um questionário super completo para essas mulheres responderem. E a nossa primeira consulta é uma consulta que dura de 1h30 a 2 horas, justamente para a gente poder ter tempo suficiente para conversar e entender onde essas mulheres estão e explicar algumas coisas para elas que talvez comecem a fazer sentido, porque muitas vezes esses sintomas, eles também podem estar relacionados a outras questões, né? Então, a mulher chegou ali com uma questão de fluxo menstrual mais intenso e muita insônia. A gente precisa tentar conversar e entender se tem alguma outra questão emocional envolvida que possa ter relação com essa insônia, se essa insônia realmente pode estar relacionada com a perimenopausa. Eu acho que ali a principal ferramenta que a gente tem é justamente uma anamnese muito bem feita, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a entender que pode ser uma perimenopausa e muitas vezes essa mulher nem se deu conta disso, aí a gente começa, claro, a explicar, tocar no assunto, né? Uma coisa que eu falo muito em consultório e é muito engraçado que as mulheres não têm noção dessa informação, né? Elas não sabem que a gente nasce com um número limitado, por exemplo, né, de ovócitos, que popularmente a gente chama de óvulos, né? Elas não têm essa ideia. Então, a partir da primeira menstruação, a gente vai liberando todos os meses vários desses ovócitos, né? E quando a gente é nova, a gente libera muitos desses ovócitos, então cada ovócito produz o hormônio, então a gente tem muito hormônio.
como a gente nasce com um número limitado, a cada mês vai liberando muitos desses ovócitos, vai chegando um momento da vida que os ovócitos vão acabando, e se são eles os responsáveis pela produção hormonal, consequentemente a minha produção hormonal vai baixando. Aí quando a gente começa a explicar e falar para elas numa linguagem assim mais popular para que elas realmente entendam, elas começam a ver assim, caramba, nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado. E daí a gente explica, né? O estrogênio, ele é responsável por isso e aquele outro. Então pode ser que esteja acontecendo isso. Ela assim, meu Deus, eu não imaginei, eu achei que eu estava só estressada, eu achei que eu estava só cansada por uma rotina, ou que tal problema emocional que estava me gerando tudo isso, né? Então eu acho que é muito desse olhar mais atento e desse interesse real, eu acho, né? Que pelo paciente, pelo caso dele mesmo. Nada como uma boa anamnese. Muito bem. E dever de casa, vocês não dão para elas assim, eu vi a Manu falando esses dias, eu achei sensacional a história do diário, de quando Ah, tá indo para o médico, né? Eu achei muito bom, porque às vezes a gente realmente esquece, ainda mais, e eu penso nisso, né? A vida da mulher tem muitas atividades que ela é muito potencial, mas ao mesmo tempo, às vezes, algumas coisas ficam no segundo plano. Vocês usam alguma dessas ferramentas, tipo um diário da menopausa, sei lá? eu até ia complementar, né, quando a gente estava falando, Paty, porque como tu falou, acho que muitas vezes ela chega na consulta e ela não se dá conta, ela não, né, nem imagina, né, pelo momento que ela está passando. E acho que justamente uma das coisas que a gente tenta incentivar é que essa autopercepção ela aconteça com mais consciência, né? Porque quanto mais informação ela conseguir trazer depois para as próximas consultas, mais a gente vai conseguir ajudá-la também, né? Então, a gente costuma utilizar algumas ferramentas, né, justamente para que ela consiga acompanhar. Então, para monitorar sintomas, para monitorar metas também, né? Ou depende, né? Vai depender também Cada né? caso, Cada né? uma faz sentido, né? Tem Isso. gente que prefere uma ferramenta só para fazer um xizinho, tem outras que preferem descrever, né? Realmente como se sentiram aquele dia, né? E Tem fazer outras que são esse avessas aos papéis, né, Manu? E aí a gente tem um sim. aplicativo, né? A gente Uhum, tem um aplicativo, cada paciente tem acesso, e daí a gente consegue cadastrar as metas ali no aplicativo. Então, para aquelas uhum, que não gostam de papel, existe essa possibilidade também, né? Porque o celular tá todo mundo com ele o tempo inteiro. uhum, Então, uhum. mas a gente dá Mas bastante tarefas. sim, aham. Porque Muito senão bom. porque senão fica difícil, né, Paty? O tratamento ele só vai ter sucesso quando as duas partes estiverem Estão tanto envolvidas. unidas, Alinhadas. né? Uhum, Então, é bem isso. exatamente. E aí, meninas, vem uma. Essa é uma pergunta que vieram várias, na verdade, eu compilei aqui, juntei todas numa só. E a grande reclamatória foi assim: continuo na mesma dieta, estou fazendo o mesmo exercício e a balança não para de subir. Eu quero, né, saber como vocês trabalham isso nas mulheres, sabendo que a gente é algo natural, né? A partir dos 35 é ladeira abaixo e a gente vai ter que evitar o processo da gravidade. Como você tem trabalhado isso com as mulheres? Uhum. Quer falar? Eu acho que assim, o que a gente. Pode ser, aham. Eu acho que o que eu costumo sempre dizer é porque isso é muito recorrente, essa tua fala, né? Assim, eu fiz a vida inteira, me mantive no peso, comi isso, fiz isso, não tive problema, Nunca agora tive tô tendo problema. barriga, né? Exato. Agora eu tô com uma barriguinha que tá me incomodando e tal. Que a gente fala assim, pois é que é uma fase da vida diferente e por esse motivo requer uma alimentação diferente. A gente fala muito de uma alimentação estratégica para mulheres nessa fase da vida. Porque não basta só ser saudável, é um momento, uma fase da vida que a gente precisa ajustar as estratégias para fazer a coisa andar de maneira adequada e para fazer com que os sintomas realmente reduzam, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, mais da parte estratégica, né, propriamente dita, a gente não diz necessariamente só o contar calorias, vai muito além disso. Claro que a caloria, por exemplo, se uma mulher está nessa fase da vida e quer emagrecer, a caloria ela vai ser importante. Mas a gente precisa pensar para essas mulheres,
por exemplo, no fracionamento adequado das refeições. Então, não é mais uma fase da vida quando a gente é jovem, faz um jejum intermitente, tá tudo certo, perdeu peso rápido e maravilha. Não, para essas mulheres a gente vai precisar muitas vezes de um fracionamento adequado, até para que a gente consiga fazer um fracionamento proteico também ao longo do dia. A proteína nessa fase da vida ela é muito importante e é justamente um período em que a maioria das mulheres chega com uma dificuldade em consumir a quantidade adequada de proteína, né? Então, e muitas querem comer a proteína só no almoço, e aí não dá, porque o nosso corpo não vai conseguir absorver toda aquela proteína para levar, por exemplo, para a construção muscular, né? Então, por isso que uma das estratégias é o fracionamento proteico ao longo do dia também. A inclusão de alimentos fontes de fitoestrógeno, a gente pode falar depois um pouquinho mais de cada alimento que a gente acha interessante incluir, né? Que são alimentos, são substâncias que vão funcionar como se fosse o hormônio estrogênio, que está em falta, né, nesse momento, nessa fase da vida. Outra coisa muito importante, estrategicamente falando, é o controle da carga glicêmica das refeições. Então, o corpo da mulher ele já não metaboliza mais carboidrato da mesma forma que metabolizava antes. Então, não quer dizer que essa mulher precisa de uma alimentação low carb restrita ou cortar totalmente os carboidratos, mas a gente precisa ter um balanço adequado entre um consumo de carboidrato, de proteína, de fibras e de boas gorduras, né? Para que essa mulher consiga fazer uma refeição que seja nutritiva e que, ao mesmo tempo, não vai fazer com que a gente tenha um aumento significativo de insulina ou de glicose na corrente sanguínea, que vai acabar dificultando, né, todos esses processos metabólicos dela. E aí, falando de alimentos específicos, que eu acho que é legal a gente falar, não sei se tu quer comentar, Manu, da dieta chave para mulheres no climatério e Ah, menopausa. pode ser, né? Tem muitos estudos, né, falando sobre os benefícios da dieta mediterrânea para essa fase da vida, né? Então, não só pensando nessa questão de emagrecimento, né? Mas até da redução de alguns sintomas, né, vasomotores, então calorões, suores noturnos, né? Bem como também sintomas depressivos, né? Melhora do perfil lipídico, né, do perfil, né, glicídico também, bem como a longo prazo na prevenção de doenças cardiovasculares, de câncer de mama, né, de declínio cognitivo. Então, é uma das dietas, eu acho que mais estudadas, né, e para essa fase da mulher do climatério, ela é muito interessante porque é uma dieta riquíssima em compostos anti-inflamatórios e compostos antioxidantes, né? Então, onde a base da dieta mediterrânea são alimentos frescos, alimentos naturais, né? Com um alto consumo, né, de frutas, verduras e legumes, né? E aqui acho que destacar os alimentos também roxos e vermelhos, né, que são bem ricos nesses compostos, né, antioxidantes e anti-inflamatórios é muito interessante, né? O consumo das boas gorduras, então, vindas de azeite de oliva, sementes, das oleaginosas, né, do abacate, consumo de peixes, de frutos do mar também, né, dos grãos, cereais integrais de um modo geral. E reduzir, então, né, o consumo dos ultraprocessados, né, dos açúcares, né, das farinhas refinadas. Então, acho que essa dieta realmente ela tem, né, muitos estudos que comprovam benefícios não só na questão da sintomatologia, mas também da prevenção, né, de algumas doenças. Eu acho que a A gente gente, falou lá no início, desculpa, Paty, a gente falou muito dos sintomas, né? Mas a gente acabou não comentando que é uma fase da vida que aumenta, tem um risco metabólico aumentado para o Uhum. desenvolvimento do diabetes do tipo 2, da hipertensão, né? Que é pressão alta, doenças cardiovasculares, colesterol elevado, osteoporose, que é a perda de massa óssea, sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, a dieta mediterrânea, ela é muito interessante pensando em todas essas questões metabólicas, né? Além, é claro, de ter nutrientes que vão melhorar também os sintomas. E aí, dentro desse assunto, a gente recebeu um comentário aqui, né, de uma mulher que já faz tudo direitinho e que ela queria saber mais, e agora ela vai olhar para o carboidrato, que pode ser aí que ela esteja pecando. Pode E, ser. e aí, meninas,
A dieta mediterrânea, com certeza, ela é a top 10, né? Quando se estuda tudo, menopausa, saúde mental, estética, longevidade, ela é a que tem mais evidências, né, de estatisticamente significativas em questão de fator de proteção, mas eu acho que a gente precisa explicar como é que é a base? Porque muitas vezes quando a gente fala da dieta mediterrânea para o pessoal leigo, vem assim, eu preciso comer mais peixe, azeite de oliva, e é isso, né? Porque quando começou a se falar dela, era disso que falava, botar azeite em tudo e comer um monte de peixe. Mas tem uma forma de apresentar isso, né? Quando usar, quanto usar. O azeite de oliva é ótimo, mas se eu exagerar, ele também pode ser um problema. Isso, Então, eu queria que exato. vocês falassem, com base na experiência, como vocês trabalham isso com as pacientes de vocês, que acredito que grande parte dos brasileiros não conhece primeiro e também não sabe como colocar em prática no dia a dia os princípios da dieta do Mediterrâneo. Uhum. E no primeiro momento, né, eu acho que claro, a gente sempre pensa em incluir antes de excluir, né? Mas o excluir acaba acontecendo de forma natural, né? Então, acho que pensando numa dieta mediterrânea, Paty, eu acho que justamente essa base de priorizar a comida de verdade. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Tentar Então, reduzir os vamos. ultraprocessados que aparecem, Isso. né? Porque eu acho que a Manu há de convir comigo que também vai depender muito do nível de conhecimento que aquela mulher chega ao consultório. Então, Uhum, às vezes a gente recebe mulheres que para elas é super ok, elas já têm o hábito de comer, por exemplo, ovos mexidos, sementes, frutas, farelo uhum, de aveia, no café da manhã tomam um leite vegetal, ou até não tem problema com leite, tomam leite de vaca normal. Agora tem outras mulheres que chegam comendo um pão francês com queijo, com presunto, café, açúcar, né? uhum, Então eu acho que também depende muito do nível de conhecimento que essas mulheres chegam, porque eu não posso muitas vezes dizer para uma mulher que chega comendo pão francês com margarina, queijo e presunto, para ela trocar por ovos mexidos com sementes, que para ela essa mudança é muito, uhum, muito difícil, uhum, né? Muito radical. Então a gente acaba tendo que dar um passinho de cada vez, né? E aos uhum, poucos, tudo bem. Então quem sabe se tu mantém o pão francês, mas ao invés do queijo, presunto e a margarina, a gente troca por um ovinho mexido. Para uhum, ela é um pouco mais dentro da realidade, né? E aí, aos uhum, poucos, a gente vai evoluindo essa dieta para que seja uma coisa viável também. Senão, a paciente se assusta e diz assim: Meu Deus, eu nunca vou conseguir. Vai embora, exatamente. Eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Às vezes é uma pessoa que não come uma fruta no café da manhã. Então, só o fato de a gente incluir uma fruta ali já vai começar a fazer uma diferença para ela, né? uhum. Acho que escutar justamente, né, qual que é a história dessa mulher, quais que são os hábitos que ela tem, né, qual que é a dinâmica do dia a dia dela, né? Eu acho que uma coisa que a gente faz, né, sempre nas consultas, Paty, é justamente isso. A gente monta o plano alimentar junto com o paciente, justamente para ir explicando o porquê que aquele alimento é importante, né? E junto com ele entendendo, ó, é possível, dá para a gente testar o ovo, ela, né? Dá, vou testar, ou não. Agora, nesse momento, não dá. Então, a gente vai pensando em estratégias que são viáveis. Eu acho que, pensando na dieta mediterrânea, é isso que a Gi comentou. Incluir mais os alimentos frescos em natura, né? E reduzir os ultraprocessados. E aos poucos, depois, a gente vai evoluindo. Dá para acrescentar mais sementes, mais castanhas, né? Dá para, de repente, trocar aquele mamão e banana que ela comia todo dia por uma fruta vermelha, né? Então, eu acho que são mudanças que a gente vai propondo de acordo também com o quanto aquela paciente ela consegue colocar em prática aquelas orientações, E né? como tanto eu e a Manu, a gente tem esse curso de gastronomia funcional, para a gente Uhum, essa parte de estar na cozinha, de fazer receitas, é sempre muito natural. E a gente acaba passando isso para as pacientes também, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum é as pacientes chegarem no jantar, elas só comem pão. É pão com queijo e presunto, é pão com sei lá o quê, né? Um pão só com margarina e mais uma xícara de café. À noite ainda, para dar mais fogacho e insônia.
Então, o que a gente tenta fazer é, por exemplo, entrar com esse nosso lado da gastronomia funcional e Uhum. trazer ideias de receitinhas. Ah, eu não gosto de jantar comida. Ah, mas de repente, se eu te passar uma receitinha de uma tortinha de frango com legumes, ou uma tortinha de atum com legumes, será que funciona? Ah, eu posso tentar. E muitas vezes o que a gente acaba recebendo de feedback é assim, ah, eu adorei aquela tortinha, ficou muito, muito gostosa e tudo mais. Então a gente vai tentando aos pouquinhos, né, levar experiências e formas diferentes dessa pessoa se alimentar ao longo do dia para ficar cada vez mais nutritiva essa alimentação, né? E eu só Maravilha. posso só pontuar uma outra Claro. coisa? Eu acho que quando tu falou ali, né, um pouquinho atrás sobre o azeite de oliva também, né, não, né, em relação à quantidade também, eu acho que pensando principalmente, né, numa mulher que tem um objetivo de emagrecer, né, mesmo que a gente faça uma dieta mediterrânea, digamos que ela chegue o mais próximo dessa dieta, né, mas a a ingestão calórica ela é importante, né? Então, às vezes, vou fazer uma salada, maravilha, mas daí é aquela salada que eu encharco de azeite, que daí eu coloco semente, que daí eu coloco mais castanhas, né? E daí, de Um repente, de X queijo. calorias que ela ia ter, né? Ela passou para 2x e aquela salada ela não vai estar ajudando, né, nesse processo de emagrecimento. Então, assim, Ela pode claro, ser saudável, né? Mas não sim. Uhum, necessariamente vai uhum. Não, é isso impactar que no a gente emagrecimento. depende muito do objetivo, né, daquela mulher, mas a gente precisa também levar em consideração que não é só porque é saudável que ela pode consumir na quantidade que ela quiser, né? Então, acho que é Exato. importante também. Perfeito, mano. E isso me remete àquela coisa, né? Que dieta, cada um tem a sua, né? Eu preciso, Uhum. pode, né? Faz bem para todo mundo, mas o quanto que é adequado para mim. E aí, meninas, eu queria entrar numa outra questão que vieram também várias perguntinhas, que é em relação aos fogachos. Esse incômodo causado por esse calorão que parece que a mulher vai entrar em erupção em vários momentos do dia. E para quem está ainda na vida laboral, eu tenho uma amiga muito próxima que sofre muito. Uhum. É É um bem difícil. desconforto, porque às vezes tu tá no meio de uma reunião e a vontade que tu tem é de arrancar tua roupa e se jogar dentro de um chuveiro Uhum. gelado. Como que a nutrição ajuda a trabalhar essas questões e reduzir o impacto disso na vida, né? Porque às vezes é à noite, no melhor do sono, a pessoa acorda incendiando o quarteirão. Como vocês trabalham isso? Uhum. Eu acho que nesse momento a gente vai resgatar então os fitoestrógenos que a Gi comentou, né? Então, os Isso. alimentos fontes É. de fitoestrógeno, né? Que são compostos, então, com estrutura semelhante ao estrogênio, né? E que eles vão acabar se ligando, então, nos receptores de estrogênio do nosso corpo, que estão sem receber esse hormônio, né? Claro que a ação do fitoestrógeno é inferior, né, do estrogênio, mas a gente na prática percebe uma melhora bem significativa, né? Muitas vezes com o consumo através da alimentação e de chás, né? Claro, se for necessário, a gente entra com o fitoterápico também, né? Mas Uhum. muitas vezes só com a alimentação e com chá a gente também tem bons resultados, né? E daí a gente vai encontrar, então, esses alimentos, essas substâncias, né, fontes de fitoestrógeno, principalmente soja e derivados da soja, então tofu, miso, tempê, proteína texturizada de soja, o extrato de soja também, né? Claro, sempre dando preferência para aquela soja orgânica, né? Na linhaça também, né? E daí a gente orienta que elas consumam na forma de farinha de linhaça, porque daí eu consigo, né, atingir o fitoestrógeno que está ali dentro do grão, né? Porque a gente não consegue digerir direito a casquinha da linhaça, né? No gergelim também a gente vai encontrar, né, fitoestrógeno, em algumas leguminosas, então, também como o grão de bico, né, e no broto de alfafa, né, esses seriam as principais As fontes, né, principais. de fitoestrógeno, E E nos chás, deixa eu só complementar, nos pode chás, complementar. o chá de folhas de amora, né, e o chá de sálvia também são fontes de fitoestrógeno. A inclusão de alguns
os alimentos também que vão favorecer ali a vasodilatação, reduzir os calores, né? Então a gente tem a melancia, o espinafre também é muito interessante, as frutas vermelhas de modo geral são bem legais, a beterraba também é um outro vegetal bem interessante, né? Um tubérculo bem interessante. Então a inclusão desses alimentos vai favorecer de maneira positiva, né, para reduzir esses fogachos. E muitas vezes a exclusão de algumas coisas que porventura podem aquecer, né? Então, por exemplo, o cafezinho, que daí a gente entra numa briga, né? Que, meu Deus, não mexe no meu cafezinho, mexe em tudo menos no meu cafezinho. Então, a gente tenta orientar aí, se for um fogacho que está incomodando muito, né? Trazendo muito desconforto para essa mulher, tentar dar preferência para um café que seja descafeinado, né? À base de água, descafeinado à base de água. Ou então tentar limitar esse cafezinho a no máximo ali uns 150 ml, estourando pela manhã, para ela não ultrapassar isso ao longo do dia, né? O consumo também de gengibre, de pimenta, de canela, que muitas vezes são especiarias que aquecem o corpo, apesar de serem muito saudáveis. Porém, se essa mulher está sofrendo com um fogacho, não vai ser interessante para ela. E aí a gente pega as mulheres que fazem aqueles shots matinais, né? Vai o gengibre, vai a canela, vai a cúrcuma, vai não sei o que, a pimenta, mistura tudo, toma. Aí a mulher passa depois ali o dia morrendo de calor e não entende o porquê. Então a gente tem que pensar nesses dois lados, né? Os alimentos a serem incluídos e cuidar com esses outros para ver se a gente também não precisa excluir para daí tentar melhorar. Uma coisa que aumenta muito os fogachos também é a bebida alcoólica. Então é uma coisa que assim é de praxe. A mulher bebeu, ela vai ter insônia e fogacho, e muitas vezes a sudorese, né? O suor noturno. Então é uma outra coisa que impacta de maneira bem significativa. E a Manu falou dos fitoestrógenos, um ponto importante da saúde intestinal. Porque de nada adianta a gente consumir fontes de fitoestrógenos em um intestino que não está saudável. Porque o intestino saudável é necessário para fazer com que essa substância que a gente vai comer através do alimento, ela realmente seja ativada pelas bactérias intestinais. Então não adianta nada eu consumir nem os alimentos fontes de fitoestrógenos e muitas vezes nem um suplemento. Às vezes a gente suplementa mulheres com a isoflavona, por exemplo, né? E se não tem efeito, será que esse intestino está saudável? Será que não tem uma desbiose intestinal, uma hiperpermeabilidade intestinal? Então é bem importante que a gente olhe primeiramente para essa saúde intestinal, porque é através dela que a gente vai conseguir absorver de maneira adequada todos os nutrientes, né? Então não adianta pensar só em incluir o alimento e esquecer que o intestino é que vai ter um papel importante ali na absorção dele. Deixa eu só complementar também, porque assim, ó, tanto os alimentos ou na forma de chá, né, a gente precisa consumir todos os dias, né? Então, é como se fosse um medicamento mesmo, né? Não adianta, eu vou comer tofu hoje, semana que vem eu como a linhaça, depois o gergelim, né? Então, senão realmente não vai sentir, né, a melhora dos sintomas. Então, precisa Então, ser teve uma. em uma quantidade significativa também, né? Então, por exemplo, uma colher de sopa de linhaça, uma colher de sopa de gergelim, né? Então, precisa realmente para ter uma quantidade expressiva de fitoestrógeno também ali naquela dieta. Teve uma pessoa que está nos acompanhando aqui, agora ficou lá para cima um comentário, que ela colocou justamente isso, que ela está fazendo, mas que está sendo um desafio, está sendo muito difícil mudar tanta coisa ao mesmo tempo. E aí eu imagino, né, que muitas pessoas ainda hoje, apesar de a gente falar cada vez mais em nutrição, ainda segue aquela dieta mais ocidental mesmo, né? Do uso de ultraprocessados, cereais refinados, uma grande quantidade de sal, açúcar e gordura, e que às vezes se depara com essa sintomatologia e tem que mudar. Quais são, assim, ó, os pontos de ataque de vocês? Tipo, chega essa mulher que, como a Gi falou, que come no café da manhã pão com margarina, presunto e queijo, toma o café
e à noite ela come a mesma coisa aqui no jantar e está muito incomodada com os sinais e sintomas da menopausa. O que que vocês escolhem atacar primeiro? Não estava no nosso roteiro, mas Uhum. para confortar o coração dela, porque eu acho que é uma dúvida das pessoas que talvez não tenham precisado olhar para a alimentação até agora. E agora vem tudo junto e precisa mudar. Como vocês ajudam essas pessoas que às vezes é o primeiro contato com a nutrição? Uhum. Vou te dizer como que eu, pelo menos, costumo fazer na minha prática, que é muito parecido com o que a Manu faz, né? Quando uma mulher chega assim muito crua, nesse sentido de entendimento da nutrição, da alimentação, normalmente é uma mulher que o intestino tá todo bagunçado. E naturalmente o meu órgão-alvo acaba sendo o intestino, porque quando a gente melhora o intestino, outras coisas acabam melhorando junto. Então, assim, é uma mulher que, como eu te falei, né? Muitas vezes eu não vou conseguir tirar tudo, mas naturalmente eu vou tentar melhorar o consumo de água dela, eu vou tentar melhorar o consumo de fibras dela, então tentar incluir frutas e vegetais ali ao longo do dia. Por mais que ela queira comer o pão francês à noite, então tá, vamos fazer um combinado. Pode ser um pão francês com ovo ou com frango desfiado e uma saladinha junto? Ah, tudo bem, pode ser, maravilha. Então a gente vai fazer isso. No café da manhã, a mesma coisa, vamos mexer naquilo dali. Por mais que ainda não seja o ideal, é o que a gente vai tentando fazer para aquela mulher se adaptar, até porque existe uma adaptação a nível de paladar também, né? De comportamento alimentar também, e que cada pessoa vai ter o seu tempo, né? Mas de modo geral, eu pelo menos tento incluir mais fontes de fibra, melhorar o consumo de água dessas mulheres. A depender, eu já tento entrar com a fonte de fitoestrógeno talvez mais prática para a maioria, que seja a farinha de linhaça, que imagina eu falar de tofu para uma mulher que come pão com presunto e queijo no café da manhã, vai ser muito difícil, né? Então, a depender muito da abertura que a paciente traz, eu já indico uma farinha de linhaça, ou não, eu espero um pouquinho melhorar outras coisas, falo de uma aveia, que para ela talvez vai ser mais fácil, um farelo de aveia no início, né? Eu acho que é muito de sentir, sabe, Paty, a paciente que está ali conversando contigo, a abertura que ela te dá, o quanto que ela está disposta, o quanto que aquilo ali vai caber naquele momento na rotina dela, sabe? Mas eu, quando percebo, pelo menos, que o intestino ali, eu melhorando ele, muita coisa melhora junto, eu acabo utilizando o intestino como ponto-chave, assim, o principal. Eu concordo com a Gi, eu só ia adicionar que eu acho que e sim essa questão da escuta, como a Gi comentou, né? Então, se ela te dá liberdade, não, podemos avançar mais, dá para mudar, dá para mexer. E também acho que conversar com ela aquilo que realmente ela não abre mão, né? Ou aquilo que para ela é muito importante, né? Ah, então assim, o meu chocolate depois do almoço eu preciso. Então, ok, então vamos negociar esse chocolate também, né? Então, vamos cuidar com a qualidade ou com a quantidade nesse primeiro momento. Não, o amargo ainda não é uma opção, mas então eu vou reduzir um pouco a quantidade, vou explicar qual que é o melhor momento que ela vai usar, né? Porque senão acho que entra naquilo que você também falou, né, Paty? Tentar mudar tudo de uma vez, ela não vai conseguir colocar em prática. Eu acho que para nós profissionais, muitas vezes, parece algo simples, né? Ah, eu vou botar farinha de linhaça, eu vou botar mais não sei o que. Mas para a pessoa fazer aquela mudança realmente na prática, que ela vai ter que planejar, ela vai ter que comprar, ela vai ter que lavar, ela vai ter que preparar, né? Aquilo ali fica Muita muito coisa. difícil muitas vezes de executar, né? Então, realmente, eu acho que a mudança ela tem que acontecer de forma gradual e a partir do momento. Vou te dizer, tem pacientes que às vezes eu coloco uma meta, entendeu? Porque não dá, Uhum, não consegue mais de é. uma, entendeu? Então, esse mês é essa meta. Se você conseguir Uhum, atingir essa meta, ótimo, mês que vem a gente vai pensar em outra meta, né? isso. Porque senão ele não consegue executar. Uhum. Muitas que chegam até sedentárias, né, ao consultório, eu falo assim: olha, eu sou a maior entusiasta da atividade física, principalmente da musculação. Mas assim, como a gente já vai fazer vários ajustes na alimentação, eu não vou puxar a tua orelha para atividade física agora. Mas provavelmente no próximo mês ou no outro, eu já vou começar a intensificar as minhas orientações para isso. Então, tu já vai pensando aí o que tu
pretende fazer, porque a gente precisa se colocar em movimento. Então, vai sendo sempre esse um passinho de cada vez, sabe? Uhum. Maravilha. E aí a gente chega no assunto do momento, que é sono. Parece que é quase vem junto, né? Tô entrando, começou o climatério, começou a insônia, começou a dificuldade de dormir, e com isso memória vai ficar ruim, concentração vai ficar ruim, aumenta as crises de enxaqueca, dor de cabeça, irritabilidade, e acaba que a menopausa faz o caos na família inteira, né? Porque é a mulher que acaba gerenciando esse lar e fica todo mundo envolvido nessas mudanças de humor. Como vocês têm trabalhado isso com as mulheres? Acho que assim, tem o fator, né, queda de progesterona que vai influenciar nesse sono, né? Mas a gente sempre busca tentar investigar se não tem outras causas envolvidas, né, na qualidade desse sono. Então, por exemplo, se ela se queixa porque ela está acordando muito com fogachos ou suores, a gente vai ter que atacar esse outro sintoma, né? Ah, se ela se queixa que ela tá muito estressada, ou, né, que ela, na hora de deitar, vem todos aqueles pensamentos, aquelas, né, enfim, tarefas do dia todo, aquilo que ela não resolveu, que ela tem que dar conta, então a gente tem que pensar em estratégias para reduzir esse sintoma, né, essa causa, digamos, né, e eu acho que a gente sempre quer buscar, né, Paty, a pílula mágica, né, a baguinha que tu vai tomar e que vai te fazer dormir, né? Mais ainda, eu acho que o que é mais efetivo do que a gente percebe é que essa mulher faça uma higiene do sono, né? Então, que justamente ela tenha um horário para deitar, ela tenha um horário para acordar, né? Que ela reduza as luzes da casa, né? Que ela tome uma xícara de chá mais relaxante de repente nesse horário, ou se tiver relação com os fogachos, que pode ser um chá de folhas de amora, um chá de sálvia também, né? Então, que ela desligue as telas, né? Que ela comece a ficar, né? A entrar Fazer alguma justamente, coisa para né, relaxar, mais né? tranquila, isso, né? Então, vão vir muitas coisas ainda que faltou resolver, não sei. Anota, tira da cabeça, a gente costuma orientar, né? Então, passa para um papel e amanhã tu volta e olha esse papel, né? Claro que em alguns momentos uma suplementação, um uso de um fitoterápico acaba sendo indicado, né? Mas o consumo também, muitas vezes, das fontes de triptofano ali no final da tarde, né? Então, que vai ajudar na produção de serotonina e depois de melatonina, são interessantes, né? Ou os alimentos também que têm substâncias com ação semelhante à melatonina, que é a fitomelatonina, né? Podem ajudar também, né? E Mas evitar os estimulantes, né? Então, por isso. exemplo, a pessoa quer dormir bem, mas daí é 4h30, 5 horas da tarde, tá tomando uma xícara de café, ou tá tomando uma cuia de chimarrão, ou vai Uhum, optar por um chá e toma um chá verde, que é rico em uhum, cafeína. Então, a gente tem que entender que esse tipo de alimento vai dificultar a gente pegar no sono, né? Tem muitas pessoas que metabolizam a cafeína de forma lenta, leva ali de 6, olha. 8 horas para Uhum, metabolizar essa cafeína. Então, se a pessoa tomou às 5 da tarde, vai ser 2 horas da manhã, a pessoa vai estar ali acordada ainda, né? E uhum, a gente percebe que esse é um sintoma que é muito difícil de as mulheres não levarem a sério, elas levam a sério, mas difícil de elas fazerem o que precisa ser feito para diminuição do sintoma. Porque a higiene do sono, ela é mais difícil de colocar em prática, né? Tu precisa de uma disciplina. Eu uhum, vou parar agora e eu não vou mais ficar no celular, eu não vou ficar assistindo televisão, eu vou colocar uma luz amarela na minha casa, eu vou ler um livro, vou tomar uma xícara de chá, meio que um ritual que a uhum, pessoa precisa começar a colocar em prática. E eu acho que esse é o ponto mais difícil. É como a Manu falou, a maioria prefere uma pílula mágica. Me dá uma melatonina que eu vou tomar e vou dormir. Mas E não, às muitas vezes, vezes a e às melatonina não vezes, resolve, né? e às uhum. vezes, né, a pílula mágica acaba sendo a história de tomar uma tacinha de vinho ou Também. tomar uma dose de um destilado. E aí faz o efeito rebote, que ela dorme muito Piora. pior. Uhum. Uhum, Piora E ainda uhum, mais a socialmente qualidade do acaba sono. sendo uma orientação, né, meninas? E que as É, uhum, pessoas não sabem o impacto que isso tem no é. decorrer da noite, uhum. né?
Exato, Não exatamente. vai ter um sono de qualidade daí, nesse caso, né? Uhum. É, o sono Acho vai que ficar péssimo. um caso que me chamou muita atenção, porque foi muito, como eu vou te dizer, foi uma paciente que ela tinha queixas, né, de insônia, né, ou dos despertares noturnos também, né, e por um período específico ela se propôs a apagar o Instagram dela do celular. E com isso ela passou a não olhar mais o celular à noite, na hora que ela ia deitar, né, e quando ela retornou, ela falou: Manu, eu tô dormindo muito melhor. E assim, e deu pra gente realmente, digamos, né, foi um teste que realmente ela apagou, ela não usou. Então, assim, o que ela fez de diferente foi isso. E ela percebeu a melhora significativa do sono, né? Só que é o que a Gi disse, né? É uma mudança de comportamento. Então, é muito mais difícil, né? Não vai ser um dia sem o Adesão, celular né? que já vai fazer com que você durma bem, né? Precisa Isso. ficar É, a gente dias, tem que entender que é semanas, né? Precisa de exposição, né? Frequência, isso, constância. até regular todo esse ciclo circadiano, né? Leva um tempo. Então não adianta a pessoa falar assim, a minha mãe é uma, que ela não dormia muito bem, daí ela fazia 2 dias, 2 noites da higiene de sono. Ah, não resolveu Não nada. Eu adiantou assim, mas nada. mãe, tem que fazer, faz por um mês, depois a gente conversa. Olha, meninas, eu tô assim, ó, muito feliz. O nosso tempo voou, né? Uhum. E eu queria encerrar com vocês deixando aqui uma mensagem para essas mulheres, né, que estão se preparando ou já estão nesse caminhar da menopausa. Onde que elas acham vocês? Como elas podem se beneficiar com todo esse conteúdo que vocês trazem, entregam? Que eu acho que isso é o mais importante aqui, a gente facilitar o acesso a todo mundo que porventura não conhecia vocês. Uhum. Eu acho que uma mensagem que a gente pode deixar é que a menopausa não é o fim, porque muitas pensam, né, com tudo que se fala que, meu Deus, é o fim. Não, é uma nova fase, é uma fase em que nós mulheres estamos muito mais maduras e muito mais resolvidas emocionalmente falando, na maioria das vezes, né? E que é uma fase que a gente consegue sim passar muito bem por ela. Porém, a gente precisa de alguns cuidados diferentes, né, de outras fases da vida. Então, assim, procure ajuda, não deixa a coisa chegar num lugar que vai ser mais difícil ainda de tratar, sabe? Hoje tem muita informação na internet, quem tem a possibilidade de fazer um acompanhamento nutricional logo ali por volta dos 40 já é muito interessante, que daí a pessoa já entra nesse mundo com uma visão diferente, ela já tem tempo para aprender sobre o assunto, né? Se não tem a possibilidade de fazer uma consulta nutricional, tem muita informação no Instagram e a gente tem o produto que é o Viva Bem na Menopausa, que ele é super acessível, inclusive ele tá na promoção agora de 197, ele tá por 47,90. Então, para quem tiver interesse, é só entrar ali no Instagram, Nutris da Menopausa, clicar no link da bio que consegue acessar por ali, já vai conseguir ajudar demais vocês. Mas eu acho que a mensagem é justamente essa, assim, existe vida após a menopausa, durante a perimenopausa e climatério, mas a gente precisa de uns cuidados aí um pouco diferenciados e o quanto antes vocês estiverem dispostas a conhecerem sobre esse mundo e aprenderem algumas coisas, melhor durante, né, essa fase da vida. Uhum. Acho que é isso mesmo. E todas essas informações que a gente falou, né? Tanto do Viva Bem na Menopausa, no nosso Instagram mesmo, né? Na verdade, tem muito conteúdo, né? Então, se tu tem a paciência de entrar ali, maratonar, salvar e colocar em prática, né? A gente já recebeu vários relatos de seguidoras que, comecei a fazer a receita tal, comecei, né, colocar aquelas orientações em prática e já senti uma melhora, né? Então, assim, acho que isso que é algo que também nos motiva muito, né? Ver o quanto que a nutrição ela é poderosa nessa fase, o quanto que ela ajuda, né? As mulheres a terem muito mais qualidade de vida. Então, ali, né? Acho que o Instagram, né? Vai ter todas as informações ali. Tem o nosso site, tem também o contato do WhatsApp, se alguém tiver interesse em agendar uma consulta, né? E eu acho que é justamente isso, tentar buscar ajuda, ter contigo um profissional que possa te orientar, que você confie também, porque eu acho que do mesmo jeito que
a menopausa ela estava ali escondidinha, ninguém falava sobre ela, e agora todo mundo está falando, né? Muitas informações elas começam, né, a ser divergentes, e daí aquela mulher também começa a ficar perdida. E agora, o que que é para mim, né? O que que eu devo fazer, né? Então, o que eu sempre digo assim, tenha realmente um profissional que você possa contar, que ele possa te dar alternativas, te dê caminho e que vocês juntos escolham qual que é o melhor caminho para você seguir, né? Porque realmente vai ser necessário, né, nessa fase que você faça algum tipo de acompanhamento, tenha algum suporte, porque o que a gente percebe é que senão a mulher sozinha, realmente, às vezes ela fica bem desassistida, bem perdida, né? E, enfim, e daí são esses relatos que chegam, né? De que é uma fase terrível, eu não me reconheço, né? Enfim, né? Tá, né? Se descabelando e a gente sabe que não precisa ser assim, né? E deixa eu aproveitar só para fazer um adendo bem rapidinho, Paty. Profissional Deixa. bom não é aquele que enche vocês de suplementos. O ideal é o alimento. O nutricionista, a ferramenta de trabalho do nutricionista é o alimento. A suplementação, ela pode ser interessante, ela é muito bem-vinda em muitos casos, mas não vão atrás daqueles profissionais que mandam uma lista de suplementos que vão querer que você gaste R$ 1.500 por mês com suplementação, que muitas vezes não faz sentido e não tem necessidade. Então, cuidem da alimentação num primeiro lugar, pratiquem atividade física e, se pontualmente for necessário um suplemento, aí sim ele pode ser utilizado. Que a gente Concordo. percebe hoje em dia que é muito grande, né? As pessoas acham que o profissional só é bom quando a A pessoa mão. sai dali com uma lista Uhum, gigantesca, né? uhum, De suplemento. Eu concordo totalmente. E uma coisa que eu tenho um amigo que fala que é assim, que o suplemento é o vento a favor para quem sabe pedalar. Se a pessoa não souber Exato. pedalar, não Não importa o adianta. vento. E a uhum, suplementação, na minha visão, é a mesma coisa. Se não tiver tudo organizadinho, uhum, pode ser um Perfeito. xixi vitaminado, né? Estou botando Exato, exatamente. fora Um o que xixi mais deveria Necessário, caro. né? necessitar. Uhum. Meninas, vou chamar vocês de Obrigada. meninas, porque eu sou bem mais velha que vocês. Ah, Foi muito bom recebê-las aqui. Eu amei. A gente Provavelmente, logo, também. logo eu convido vocês de novo para um bate-papo. E vou tá. dizer que, para quem perguntou, que vai ficar salvo, sempre fica salvo. Vou compartilhar com vocês. E muito obrigada, muito obrigada. Foi maravilhoso recebê-las aqui para esse bate-papo. Obrigada Muito também, obrigada pelo Paty. A gente convite, tá, adorou. Paty? Um Um beijo, beijo, Obrigada. pessoal. gente. Obrigada Boa por Tchau. noite. acompanharem. Boa Beijo. Até noite. Tchau, mais. tchau. Tchau. Beijo.